Muito bom dia, agronegócio. Segunda-feira, senhoras e senhores, hoje é 29 de janeiro de 2024, são 8 horas em ponto. Pelo horário oficial de Brasília, sejam bem-vindos. É um prazer começar a semana com vocês mais uma vez. A você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas ou pelo canal AgroPlus, sejam todos bem-vindos. Não se esqueçam que esta caixinha aqui ao nosso lado é para conversarmos e começarmos a semana tirando as suas dúvidas, respondendo as perguntas que chegam para vocês. De todos os lados a gente vai ajudar a responder tudo por aqui. Então, nessa manhã de segunda-feira e em todos os dias de segunda a sexta, estamos aqui com notícias, preços, entrevistas, enfim, todas as informações mais importantes das nossas manhãs, do agronegócio, da política, da economia, enfim, você sabe, aqui no Bom Dia Agronegócio, antes e primeiro, as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Antes de mais nada, vamos checar as bolsas internacionais que já estão em funcionamento. Isso vai ajudar a gente a direcionar a segunda-feira, portanto, neste 29 de janeiro. Tá quase acabando, hein, minha gente? Te achou que janeiro ia durar até dezembro? Me parece que não. Acho que essa semana vai. Então, Bolsa de Chicago para começarmos. Soja, 12 dólares mais 1 cento por bushel, 0,6% de queda. Já já a gente vai falar um pouquinho mais dessa baixa, que é importante, porque o contrato março, que é esse que está custando agora 12 dólares e 1, já chegou a testar algo abaixo dos 12, tá? Então bota aí na tua agenda que já já a gente vai falar sobre isso. Milho, 4 dólares e 41 centos por bushel, uma queda um pouco mais agressiva, 0,9%. E quem lidera a baixa entre os grãos é o trigo, que perde agora 1,3% para valer 5 dólares e 91 centos por bushel. Ainda na Bolsa de Chicago, derivados de soja. Óleo caindo 0,8%, 46 centos mais 58 por libra-peso. Farelo de soja, 348 dólares e 20 centos por tonelada curta, com uma queda de 0,2%. Ainda entre as bolsas internacionais, agora vamos para Nova York, onde café trabalha com estabilidade, 0,02% de alta, uma tímida alta, 1 dólar e 93 mais 82 por libra-peso. Açúcar subindo e subindo bem, 1,8% de ganho para 24 centos mais 20 por libra-peso. O algodão, 84 centos mais 61 por libra-peso, uma alta mais tímida de 0,3%. O petróleo, e com ele a gente começa a checar commodities energéticas e metálicas, cedendo um tiquinho nessa segunda-feira, 29 de janeiro. Voltou a subir, na verdade. Passamos para alta agora, mas bem próximo da estabilidade, o mercado de petróleo nesse início de semana. O petróleo WTI tem alta de 0,1%, vai subir para 78 dólares e 11 centos por barril. O Brent, 83 dólares e 5 centos, a alta é a mesma de 0,1%. Já o gás natural, de tudo que subiu na última semana, devolve partes hoje com 2% de queda. O ouro, 0,5% de alta para 2.046 centos a onça Troy. A prata tem alta de 0,9% na manhã desta segunda-feira. O cobre cede um tiquinho, 0,03% na manhã desta segunda-feira. Dólar Index, 0,2% de alta para 103.412 pontos. Então, dólar Index hoje trabalhando com tímida alta. Vejamos como vai impactar o andamento das demais moedas. Na última sexta-feira, o dólar comercial no Brasil fechou a R$ 4,91, com uma baixa de 0,2%. O dólar tem estado bastante volátil, mas muito próximo dos R$ 5. Já se aproximou mais de uma vez neste ano, neste primeiro mês de 2024, várias vezes dos R$ 5, e tem sido inclusive uma chave importante para garantir preços ali melhores para a formação das nossas commodities, uma vez que nós vimos pressionados de forma um pouco mais agressiva os futuros da soja em grão, do milho, do trigo, e isso o trigo a gente vai ter que importar. Então o trigo a gente vai ter que olhar das duas pontas, da ponta compradora e da ponta vendedora. Então olhar para tudo isso é completamente importante, a gente vai monitorando, mas o mercado brasileiro de dólar abre só às 9 horas, então logo depois de terminar o Bom Dia Agro, você já tem a atualização do dólar aqui no noticiasagricolas.com.br. Isso vale para você que nos acompanha também pelo canal AgroPlus. Antes da gente concluir a rodada de preços, vamos checar como fecharam as commodities agrícolas na bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, e este é um levantamento da Agriinvest Commodities com baixa para o farelo, baixa forte para o óleo e alta para o milho. E nós temos aqui uma informação importante sobre o financeiro mais os fundamentos, que eu vou dividir com vocês. É uma análise do Eduardo Vanin,
analista da Greenvest, para a gente começar bem a semana entendendo que o financeiro está muito presente entre as commodities agrícolas e o seu andamento. Bolsas de lado no Ocidente, bolsas em queda na China depois de uma semana de boas altas. O tribunal em Hong Kong ordena a liquidação da Evergrande, que é aquela incorporadora chinesa, uma das maiores do país, e o setor imobiliário tem ali um peso grande na economia chinesa, então olho vivo nessa informação. E veja mais o que diz Eduardo Vanin. O pessimismo na China é grande, isso porque a Evergrande ainda precisa entregar muitos apartamentos inacabados. Então, de novo, a gente está falando de 25% do PIB comprometido com o setor imobiliário ali. Então, o que acontece com o setor de incorporadoras, construtoras é muito importante para a saúde econômica dos chineses. Então, atenção a isso. Para concluir, nós temos petróleo caindo, dia muito baixista para a Bolsa de Dalian, forte queda para os futuros do farelo, óleos vegetais e da soja importada. O farelo está nas mínimas de 28 meses. A colheita da soja no Brasil continua avançando rápido. O Grupo Bom Futuro já colheu 56% de sua área de 320 mil hectares, numa produtividade média baixíssima de 37,8 sacas por hectare. E já já a gente fala um pouco mais sobre essas condições na hora em que formos detalhar um pouco mais do mercado da soja, certo assim? 8 horas e 6 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos checar os destaques desta segunda-feira, que está só começando com as nossas notícias da manhã. Bom, a primeira informação que nós vamos trazer hoje, na verdade, é um rescaldo do que aconteceu na última semana e que eu vim trazendo aqui ao Bom Dia Agro, sempre de forma pontual, trazendo as últimas notícias e, claro, eu queria, para amarrar esse assunto, ouvir o presidente da FPA, da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, em torno da questão do marco temporal que define ali as demarcações de terras indígenas. Eu vou fazer uma recapitulação contigo. Vamos então buscar o que aconteceu. Tivemos aprovação no Congresso, na Câmara, no Senado, quase com unanimidade, esta pauta, que há 30 anos vem sendo discutida. Isso foi a sanção presidencial. Voltou com vetos. Os vetos foram derrubados no Congresso Nacional em 3 de janeiro. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, promulgou a lei do marco temporal. Isso quer dizer que a lei está vigente, está em andamento, é a lei que vigora no país nesse momento em relação à demarcação de terras indígenas. Mas o que acontece? Partidos como o PSOL e mais partidos foram ao STF pedir a derrubada do marco temporal. Na sequência, ONGs como Greenpeace, WWF, o Observatório do Clima, entre outras, também protocolaram ali, submeteram ao Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade, pedindo também a derrubada do marco temporal. A decisão do STF, naturalmente, ainda não veio, mas é claro que a FPA e os políticos que defenderam não, né, que votaram e democraticamente aprovaram o marco temporal, estão preparando uma espécie de contra-ataque a este cerco, né, que foi feito a esta lei que, de novo, está vigente, está valendo, porque ela foi democraticamente votada. E Pedro Lupion, presidente da FPA, deputado federal pelo PP do Paraná, falou o seguinte: olha, a lei está vigente, eles têm problemas com a constitucionalidade da lei, ótimo, que vão ao STF, mas isso está promulgado, né? Só que enquanto isso está acontecendo, as invasões estão se intensificando por todo o Brasil, inclusive resultando em mortes em alguns locais. Então já foram registradas invasões no Paraná, na Bahia, no Espírito Santo e em outros pontos do Brasil. Sobre isso, o deputado Pedro Lupion falou ao Notícias Agrícolas na última sexta-feira, como tem falado a mais veículos sobre o caso, ele é um profundo entendedor desse assunto, e ele afirmou que as alternativas, né, para combater essa possível decisão do STF de derrubar o marco temporal é a contínua tramitação das PECs 132, que está na Câmara dos Deputados e trata da indenização de pagamentos, né, de pagamentos de indenização aos titulares da terra, e já foi inclusive aprovada no Senado, por isso está de volta à Câmara, e a PEC 48,
que está no Senado e trata especificamente da temporalidade. E aí ele disse o seguinte: vamos continuar tramitando e votando as PECs no Congresso. Não é possível desrespeitar a lei vigente. Segundo o Pedro Lupion, nada está fora do esperado, né? E ele reforçou esse sentimento de que as invasões estão sendo incitadas e estimuladas por todas as frentes. E isso é muito grave. Então, esse cerco está, né, sendo feito em torno do marco temporal. O contra-ataque são essas duas PECs, 132 e 48, no Senado e na Câmara dos Deputados. Lembrando que na semana que vem os parlamentares voltam do recesso e vão tratar essas pautas, tá certo? E com esse gancho, a gente vai para a nossa próxima notícia desta manhã de segunda-feira, que é a reunião que teoricamente aconteceria nesta segunda, dia 29 de janeiro, entre o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Arthur Lira, e os líderes partidários. Ele havia convocado essa reunião, encurtando as férias ali dos deputados, né, dos parlamentares, deputados e senadores, mas não aconteceu. Há pouco, o Lira desmarcou para hoje a reunião que estava prevista. Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, ele resolveu adiar o encontro porque as férias do Congresso só vão terminar daqui uma semana e haveria poucos parlamentares na capital federal. É uma loucura, né, o que acontece. O presidente da Câmara desmarcou a reunião prevista para hoje. Ele estará em Brasília nessa segunda-feira, mas resolveu adiar o encontro porque as férias vão terminar só daqui uma semana e haveria poucos parlamentares na capital federal em pleno recesso. A reunião havia sido desenhada por Lira para tratar de temas que vêm incomodando a Câmara, como o veto do presidente Lula a emendas parlamentares, a reoneração da folha de pagamentos e as operações da Polícia Federal contra deputados. Nos últimos dias, 2 deputados ali alinhados ao Jair Bolsonaro, Carlos Jordi e Alexandre Ramagem, do PL, foram alvos de operações da Polícia Federal, inclusive em seus gabinetes. Jordi é investigado por ligação com os atos de 8 de janeiro e Ramagem é suspeito de usar a ABIN, Associação Brasileira de Inteligência, para favorecer os filhos de Bolsonaro e espionar desafetos do ex-presidente. Agora vejam, né, como é que as discussões vão evoluir em torno disso, né? É muito importante que nós possamos entender como é que isso vai acontecer, porque, veja você, as coisas vão acontecendo meio que no apagar das luzes e são pautas espinhosas que vão ter de ser tratadas de fato pelo Arthur Lira, que quis se adiantar e se reunir com os líderes partidários para entender como essas discussões vão evoluir. E o Pedro Lupion, né, o deputado Pedro Lupion, que deu entrevista ao Notícias Agrícolas na última sexta, falou: Carla, vamos dominar o Congresso com essa pauta também. É mais uma pauta espinhosa, é mais um problema que o governo vai ter que pensar, porque ele está desrespeitando a lei vigente. E a gente precisa levar isso para o Congresso Nacional. Então, a partir do momento da volta do recesso, sim, esta é uma outra pauta que vai dominar também as discussões ali entre os parlamentares, entre as duas casas, inclusive, Congresso e Senado. Eu tenho visto que as pessoas estão bastante atentas aqui ao mercado da soja, pedindo as informações desse mercado. A gente vai só dar sequência aqui às nossas informações, estão chegando um pouquinho antes, mas já tem mais detalhes ali sobre o mercado da soja, que é um mercado que está muito preocupante nesse momento. As margens estão estranguladas, para alguns produtores, como é o caso de Mato Grosso, não fecha a conta, né? Não se fecha a conta nesse momento, então vamos ficar de olho nisso, tá? Você que está no AgroPlus, inclusive, nos acompanhando pela TV, porque agora o Bom Dia Agronegócio está na TV também, você pode fazer sua pergunta. Acompanha pelo AgroPlus, mas usa o seu celular ou usa o seu computador para entrar ali no YouTube e mandar uma pergunta pra gente, tá certo? Bom, na sequência, então não tem mais reunião hoje de Lira com os líderes partidários. Vamos ver o que vai acontecer, né? Para quando vem essa reunião. Mas ele ia encurtar as férias do pessoal, hoje falou: não, deixa eles voltarem semana que vem, vamos ver o que vai acontecer. Bom, ainda com informações que partem de Brasília, eu destaquei para vocês hoje uma entrevista que o ministro Carlos Fávaro deu ao broadcast do Estadão, o broadcast Agro do Estadão, dizendo que estamos no agronegócio brasileiro, na iminência de uma crise, no entanto, que o governo estará tomando medidas antes dessa crise explodir, né? E a notícia é a seguinte: o agronegócio está na iminência de uma crise devido à quebra na safra de grãos, aos preços baixos das commodities e ao custo ainda elevado de produção. A avaliação é do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que diz, abre aspas,
Esse é o cenário de hoje, mas que ainda pode melhorar ou até piorar no decorrer da safra, mas 2024 será um ano difícil, fecha aspas. Mas para o ministro a conjuntura não é de alarmismo. Temos experiência com outras crises dessa magnitude e tranquilidade para enfrentá-la. O presidente Lula está sensível para trabalharmos a antecipação das medidas antes que a crise se instale, dentro das possibilidades do governo, fecha aspas. Essas medidas emergenciais passam por crédito, renegociação das dívidas e apoio à comercialização. Já nas políticas agrícolas de médio e longo prazos, Fávaro se diz otimista com a reformulação do modelo de seguro rural brasileiro e com o programa de conversão de pastagens degradadas. Pois bem, eu separei também aqui a resposta da primeira pergunta, que eu acho que é a que traz mais uma visão do que o ministro está tendo nesse momento e como o governo pretende se programar para atender os produtores. A pergunta foi o seguinte: ministro, estamos iniciando a colheita da safra de verão com uma quebra de produção na soja nas principais regiões produtoras, estimada em até 20% em alguns estados. Como o governo acompanha essa situação? Fávaro diz: é fato que teremos uma quebra na safra brasileira de soja. Vejo números globais apontando para 6 a 7% de redução, mas pontualmente em algumas áreas ou propriedades pode haver quebra de até 30, 40, 50%. Temos um cenário de quebra de produção atrelado ao alto custo dos insumos e aos preços achatados das commodities, o que nos coloca na iminência de uma crise. Esse é o cenário de hoje, que ainda pode melhorar ou até piorar no decorrer da safra em torno de 6% colhida, mas já é um cenário bem definido de que 2024 será um ano difícil. Por que eu trouxe essa informação? E isso vai, inclusive, começando a responder aqui as pessoas que estão nos perguntando aqui sobre a soja. Aliás, mandem perguntas ainda sobre esse mercado para a gente concluir esse raciocínio. O governo está tomando algumas medidas, no entanto, o cenário de crédito é ajustado, o cenário para uma renegociação de dívidas passa por uma necessidade de orçamento do governo federal. Então, há os pleitos do ministro Carlos Fávaro. Se eles serão atendidos ou não, é uma outra etapa da discussão. Ele já está em tratativas com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas ainda não tem uma resposta efetiva de quanto e de como ele poderá gastar recursos ou alocar recursos para atender esses produtores, em especial os produtores que foram afetados por alguma adversidade climática, que foram das mais variadas nesta safra. Então, quando eu trouxe essas primeiras notícias aqui, os questionamentos de vocês, inclusive, aqui na nossa interatividade, no nosso chat, foi exatamente esse, né? Foi esse entendimento de, isso na teoria é ótimo, mas na prática como vai funcionar? A gente já precisa dessa renegociação agora, né? Então a gente está acompanhando e qualquer novidade a gente traz para vocês. Nós vamos tentar uma entrevista com o secretário de Política Agrícola, o Sr. Nery Geller, que há pouco assumiu a pasta, para entender como ficam essas informações. A gente está monitorando bem de perto e vai atualizando vocês. Na sequência, antes da gente trazer as informações da soja, vamos trazer rapidamente um destaque sobre o milho, porque o CPEA informou nesta segunda-feira que o indicador CPEA, o indicador Exalc BMF Bovespa, base Campinas São Paulo, já acumula um recuo de 10% neste janeiro de 2024 até o último dia 25. Segundo os pesquisadores, os valores chegaram a esboçar uma reação na última semana, influenciados por um pontual aquecimento da demanda, mas a retração compradora ainda predominou no balanço do período, mesmo diante da possibilidade de uma menor oferta em 2024. Vendedores, por sua vez, priorizam os trabalhos de campo conforme relatos de colaboradores do CPEA, até porque estamos plantando a segunda safra, estamos colhendo a safra de verão e a demanda está um pouco mais contida. Os vendedores estão um pouco mais retraídos. Então isso é muito importante de se colocar na conta, mas o que se espera para a segunda safra, para a safrinha de milho? Uma redução diária, uma safrinha largando já com menor potencial produtivo em função da janela estreitada e da janela pouco ideal
para o cultivo da segunda safra de milho no Brasil e um menor investimento por parte dos produtores diante de todos os problemas que tiveram com as safras de verão, seja soja ou seja milho. Então, pressão sobre os preços do milho, que na última sexta-feira, inclusive, só na última sexta-feira despencaram 2,8% na B3. Esse mercado abre às 9 horas e você acompanha essas informações com exclusividade aqui no Notícias Agrícolas. Bom, 8 horas e 20 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos para nossa próxima informação, nossa próxima manchete desta manhã de segunda-feira, que é o recuo da soja. Mais uma semana se iniciando com preços em queda da soja. Primeira coisa, vamos checar os preços na Bolsa de Chicago e saber de que queda é essa que nós estamos falando. Nesse momento, as baixas se amenizaram um pouquinho, mas ainda assim são baixas consideráveis para um mercado que já está fragilizado. Então a gente está falando de um contrato março que vale agora $12 mais 1 cento por bushel, caindo 8 pontos. Maio, $12 e 10 centos por bushel, lembrando que essa é uma das principais referências para a formação dos nossos preços aqui no Brasil. Julho de 2024, $12, 18 centos por bushel. Agosto, e aí a gente já começa a olhar a referência para a safra americana, $12 e 6 centos por bushel, 6 pontos de queda. Vamos fazer uma análise, não porque eu não sou analista de mercado, sou só a mensageira deles, né? Mas fazendo um estudo aqui rapidamente, né? Um breve entendimento do que está acontecendo. Bom, para março a gente tem $12 e 1. Maio e julho nós temos preços que variam de 12,10 a $12 e 18. No agosto a gente já tem $12 e 6. A gente tem um spread de 4 cents, uma diferença do agosto para o maio, né, que já começa a sinalizar no agosto a chegada não, mas o entendimento de como vai ser a safra norte-americana. Então, o mercado nesse momento está muito focado ainda na América do Sul, é um fato. A gente precisa concluir a safra por aqui para entender o que vai acontecer com os americanos, mas enquanto isso está acontecendo, os americanos estão fazendo seus cálculos e definindo as suas áreas de soja e milho. Lá não tem safrinha, meu parceiro. Lá é uma safra só para decidir a sua renda. Então, é por aí. E o mercado observa isso com bastante atenção. Por enquanto, foco na América do Sul. Entre os fundamentos e pensando na América do Sul, o que o mercado entende até este momento? O mercado entende que nós temos uma safra quebrada no Brasil. De quanto? Ainda não sabemos, mas no segundo bloco tem Luiz Fernando Gutierrez, analista das safras e mercado, para te dar uma luz maior sobre como o mercado está entendendo o tamanho da nossa safra. É a maior incógnita do mercado nesse momento, é o tamanho da safra 24-25 do Brasil. E a perspectiva de uma safra regular na Argentina. Por que eu digo regular? Porque nós temos a perspectiva de uma boa safra, mas há uma condição de clima nesse momento de termos de fato uma condição adversa de menos chuvas e temperaturas mais elevadas. Algumas regiões da Argentina batendo mais de 40 graus. E o plantio por lá está concluído, as lavouras estão seguindo, vocês sabem melhor do que eu, para fases determinantes, críticas de desenvolvimento, onde a presença da umidade é muito importante. Qual a diferença? A diferença é que os solos argentinos têm uma capacidade de retenção de umidade melhor do que os nossos, por exemplo. Então nós temos ali uma reserva hídrica melhor nesse momento, apesar desses dias aí que vão somar quase 2 semanas de tempo quente e seco lá para os argentinos. O que complementa essa situação de fundamentos? O comportamento dos fundos investidores, dos fundos especuladores, que continuam garantindo ali ou sustentando, melhor dizendo, uma posição vendida no mercado ainda muito elevada. E aí vem a análise dos especialistas sobre esse comportamento. Eu separei para essa segunda-feira a análise do seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, muito experiente, dizendo o seguinte. O diretor afirma que técnica e psicologicamente, a soja tem um grande suporte para o contrato março nos $12 por bushel e uma grande resistência nos 12,50. Os fundos extremamente vendidos vão vender suas posições a todo custo, mas é bom ficar de olho. Por quê? Se as chuvas na Argentina não vierem logo, com o plantio já concluído e as lavouras entrando em ciclos cada vez mais importantes, os mesmos podem ter de cobrir suas posições e com isso se virem forçados a puxar os preços para cima em Chicago.
vão brigar muito para não deixar os preços subirem. Então, o comportamento dos fundos nesse momento é um dos pontos mais importantes de acompanhamento neste momento para o mercado da soja. E este comportamento dos fundos tem sido um dos limitadores das altas em Chicago, segundo ainda os analistas e consultores de mercado. Então, é muito mais técnico esse recuo, essa pressão, ela é muito mais técnica do que fundamental. Porque fundamental, há essa quebra no Brasil, consolidada não se sabe o quanto, e há nesse momento, isso é pontual, essa preocupação com o clima na Argentina. Então, vejam como é importante a gente monitorar essas situações agora. Bom, agora são 8 horas e 25 minutos e a gente tem aqui algumas informações, né, algumas perguntas sobre esse mercado. De fato, um mercado que preocupa agora. O Júlio César Santos, por exemplo. Bom dia, Carla. O que está acontecendo com o mercado da soja? Meu Deus, vai quebrar o país inteiro. Pois é, Júlio. A ProSoja Mato Grosso, por exemplo, estima uma perda financeira somente no estado de 19 bilhões de reais com a quebra da safra de soja. O Paraná estima uma outra quebra financeira de 5 bilhões de reais com a quebra da safra de soja. Então, sim, é um momento ruim e o mercado ainda entende que a América do Sul vai entregar um volume considerável de soja ao mercado. Por isso, essa pressão um pouco mais agressiva e, como eu falei, os fundos muito vendidos, e não só em soja, mas em soja, em farelo, em óleo, em milho, em trigo. E essa posição vendida dos fundos muito agressiva mantém a pressão sobre os preços. Então, é sentido mesmo, a economia brasileira vai sentir muito a quebra na safra de soja, a perda financeira é considerável, passa de 20 bilhões, se a gente somar só Paraná e Mato Grosso, a gente está falando de 24 bilhões de reais, certo? Então, contabilizando ainda perdas que há certas e consolidadas no Mato Grosso do Sul, no Goiás, Rondônia teve uma quebra considerável. Então, essas perdas financeiras ainda estão sendo contabilizadas, mas já é fato que em muitos estados produtores o produtor já não consegue fechar a conta, não consegue cobrir os seus custos de produção, principalmente por ter tido uma média de produtividade muito baixa. Bom, o Gustavo Assis. O negócio esse ano é esperar vender soja a R$90 o saco. Quem não fez contrato travando algum negócio, sentou na graxa. É verdade. Gustavo, você tem razão. Houve melhores oportunidades de venda, sim. Os analistas e consultores vieram alertando sobre isso aqui no Notícias. Mas não adianta, né, a gente ser engenheiro de obra pronta e dizer, podia ter vendido. Não vendeu? Bom, ok, perdeu uma oportunidade lá atrás. O que é importante? Se aliar a um bom profissional, um profissional da tua confiança, que vai lhe ajudar a fazer uma estratégia para, entender o quanto você tem de soja para comercializar da safra 23-24, se você tem algum remanescente da soja 22-23, e entender como é que está o seu planejamento para 24-25, porque sim, já é hora de fazer suas contas diante de margens tão apertadas, entender o quanto você pode comercializar, principalmente frente às suas perdas, né? Porque como é que você vai avançar com os seus negócios sem saber quanto você vai colher? Faz muito sentido esse comportamento mais retraído do produtor. Mas o que vocês precisam ter em mente, e aí não sou eu também que estou dizendo isso, mas analistas e consultores de mercado, há estratégias para todos os tipos de produtores. Você não precisa fazer hedge, você não precisa fazer mercado de opções se não se não fizer sentido para a tua gestão. Mas é preciso você ter uma estratégia para passar por esse momento. Não dá simplesmente para esperar subir e vender na boca da colheita. Assim não dá. É 2024. Então é preciso ter essa estratégia revisada, quase que mês a mês, quase que semana a semana, num momento como esse. Não vendeu? Refaça suas contas, se alie a um bom profissional de confiança que vai lhe garantir uma boa estratégia. Bom dia também para... Teve mais alguém que me perguntou aqui do mercado da soja? Não, foi o Rafael Mendes que citou essa questão da Evergrande, né, da China, dizendo, a gigante chinesa Evergrande do ramo imobiliário tem falência decretada. Até junho de 2023, o total de passivos era de 328 bilhões. Apertem os cintos. Obrigada, viu, Rafael, pelo complemento aqui das informações da Evergrande, a incorporadora chinesa. Pessoal, enquanto a gente vai para um intervalo rápido, vão mandando, vocês vão conferir aqui relatos de produtores, para quem está no Notícias Agrícolas, no nosso Momento Fala Produtor. Você que está no AgroPlus também vai para o intervalo, então
vá mandando as suas perguntas sobre o mercado da soja, sobre a safra e, na sequência, no próximo bloco estará conosco Luiz Fernando Gutierrez, analista das safras e mercado, para a gente fazer o arredondamento. Aí vamos falar com quem sabe mais que a gente, analista, para trazer essas respostas mais aprofundadas. É um minuto só, a gente volta já já. Então, estamos aqui hoje na Fazenda Balzinho, Rio Verde, Goiás, avaliando aí a cigarrinha, nesse 6 de janeiro, Santo Reis. Bom, Tony? Bom, Ivan. Bom, que tal o pai? Bom, pai? Oi, Ivan. O senhor achou que não ia ter cigarrinho, pai? Pois é, rapaz. Eu esse ano falei, pô, é um ano seco, né? Quase que não choveu. Então nós vamos ficar livre de cigarrinha. Mas cigarrinha, a seca parece que até ajuda, né? Porque você viu o milho novinho desse jeito aí, ó. Sim. E tá perdido de cigarrinha. Pode fazer uma contagem aí, né, Toninho? Quanto tem, Toninho? E muita deu de... Quantos metros, você contou? 26, né? Deu 26 em 100, né? 26 cigarrinhos em 100 metros. Em 100 em pés, né? Só que tem pé que tem até 5 de uma vez, né? Tem até 5, né? É, Então em 100 pés, 26 por cigarrinho, né? Olha esse pé aqui, esse pé aqui tem duas, ó. Olha lá. Olha lá, duas, ó. Espera aí, Tony, deixa eu focar. Aí, mexe nelas aí. Tem 3 na realidade, eu tô vendo outra. Aí a outra do lado de cá. Ó, Ó, 4. Tá vendo? Então essa dá o Blue Marides. Ela que injeta aí o espiroplasma que faz dar ao enfesamento do milho. O milho não produz, mas em 2015 nós perdeu 2.000 hectares, né, pai? Puxa vida, cara. Em 2015 nós perdemos 1.900 hectares de milho desse jeito aqui. Caiu tudo. Dia 24 de janeiro, às 14h30 da tarde. Estamos aqui colhendo sojinha e o tempo está se armando. Um material aqui é TMG 2379. Tá indo bem. 22 de janeiro de 2024, uma área no município de Montevidéu, Goiás, uma área de 420 hectares, pegou 22 dias de sol e altas temperaturas. Pode ver o padrão da soja aí que ficou até boa, e a produção lamentavelmente em torno de 9, 10 sacas aí. Eu acho que deve fechar mais ou menos a média nesse patamar. E aí vamos lá, ainda estão batendo em cima dessa tecla de super safra. É bem complicado, hein? Bola que segue, vamos pra frente. TMG 2379. Tá mais ou menos. Tem um pouco de amendoim bravo aí que não é fácil de controlar. Passemos para emergente. Mas ele conseguiu me emparear o bichinho. Tem uns pés verdes aqui, mas estamos colhendo porque a gente se preocupa com aquele bichinho ali, ó. Que se chover, né? E ainda não tá bem pareio. E de volta com o Bom Dia Agronegócio desta segunda-feira, 29 de janeiro de 2024, 8 horas 33 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos de volta. A você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas ou pelo canal AgroPlus, nós estamos agora de volta para ir direto para o nosso quadro de entrevistas nessa segunda-feira para saber mais sobre a safra 2023-24 de soja do Brasil. E quem nos faz companhia nesta segunda-feira no Bom Dia Agronegócio é Luiz Fernando Gutierrez, analista das safras e mercado. Luiz, um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agro. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Nós é que te agradecemos por aceitá-lo e por estar conosco, porque, Luiz, todo mundo quer saber qual é o tamanho da safra brasileira de soja. Você e as safras já têm essa resposta ou ainda não? Complicado, né, Carla? Esse ano realmente está muito difícil da gente ter um consenso no mercado com relação à realidade da safra brasileira. A gente sabe que é uma safra com problemas, né? Centro-norte do país aí, realmente o clima no último trimestre de 2023 foi desfavorável, temperaturas elevadas, pouca umidade, pegando aí
boa parte de Mato Grosso, Goiás, Tocantins, uma parte de Minas Gerais, talvez um pouco da Bahia. Só que isso está trazendo, na verdade, uma dificuldade para a gente estimar, né? Tem gente falando em safra de 140, tem gente falando em safra de 150, o próprio USDA e a própria Conab, com safras acima disso, eu acho que eles estão exagerando um pouquinho. Eu acho que há um bom tempo a gente já, de alguma forma, o mercado, de uma forma inteira no Brasil, já entende que é mais para 150 ou menos, né? Então, o USDA falando em 157. Mas eu acho que só, em anos como esse, né, só o avanço dos trabalhos de colheita, pelo menos metade da área colhida aí no Brasil, vai nos revelar qual que é a realidade aí dessa safra que de fato tem problemas, mas também tem lavouras boas em alguns lugares do país, né? Eu acho que o sul do Brasil aí, principalmente o Rio Grande do Sul, deve trazer uma safra bastante satisfatória nesse ano. Alguns lugares, até mesmo do centro-oeste, do sudeste, também devem trazer lavouras boas, com boas produtividades. Eu estive agora há pouco, realmente, numa parte de Goiás, por exemplo, e a gente vê muita irregularidade, porque na mesma região a gente vê lavouras que foram plantadas mais cedo ruins e, e lavouras que foram plantadas mais tarde, né? Lavouras mais tardias, até mesmo pela questão climática, boas, né? Então a gente vai ter uma irregularidade muito grande, realmente. Então a gente ainda não tem essa resposta. Eu acho que só a colheita andando mais aí para a gente poder ter uma ideia melhor de qual que é a verdadeira realidade da safra brasileira nessa temporada. Agora, Luiz, ao mesmo tempo, desde o início da última semana, os sinais de alerta começaram a se intensificar para a safra argentina em função de dias mais secos e muito quentes por lá. Isso teve, né, um efeito limitado sobre Chicago, que já dá início a essa nova semana com preços em queda. O contrato março chegou a testar algo ali abaixo dos $12. Como é que a Argentina vai figurando nessa safra e agora com essas perspectivas de clima um pouco mais adverso nesse momento? Bom, no meu entendimento, Carla, a Argentina é fator-chave. A gente só não vê Chicago mais forte, e na verdade a gente só está vendo o contrário, né? Chicago cada vez mais fraco, com alguns dias aí de recuperação, mas de uma forma geral vem perdendo força desde de final do ano passado, por causa da Argentina, né? A Argentina tem uma tendência de confirmar uma safra de 30 milhões acima do ano passado, praticamente. Hoje a gente está falando aí de uma safra potencial de 52 milhões. Ano passado eles escolheram 21, 22. Então a gente está falando de 30 milhões a mais. Ano passado realmente foi uma quebra histórica, que o Brasil, de alguma forma, com a produção recorde, acabou, de alguma forma, compensando isso regionalmente. E nesse ano é a Argentina que tende regionalmente, falando de América do Sul, a compensar um pouco da perda brasileira, Certo. né? Porque a Argentina, a gente não pode esquecer, é o terceiro maior produtor do mundo, né? Eu sei que ela não é, a gente sabe, né, que ela não é uma grande exportadora de grão, mas ela tem o seu papel importante, né, na exportação de grão também, né? Porque é o seguinte, o mundo, né, e Chicago principalmente não olha especificamente, quando olha para a América do Sul, não olha especificamente para o Brasil. Ela olha também para a oferta regional, digamos, né? O mundo olha para a oferta regional. Porque se o Brasil não pode entregar de alguma forma, querendo ou não, a Argentina, por mais que não seja uma grande exportadora de grão, ela pode entregar, ela pode compensar um pouco isso no mercado internacional. E a gente tem um ponto importante também, que é essa desvalorização cambial que teve na Argentina desde o início do ano, né, Carlinhos? Isso a gente não pode esquecer Sim. que antes o produtor argentino, ou a indústria argentina, ou enfim, qualquer exportador argentino, né, que quisesse participar do mercado internacional, ele estava recebendo 360, 380 pesos por dólar. Agora ele já está em 800, 900, né, com a liberação, digamos assim, do dólar, segundo o governo argentino. Então isso incentiva a Argentina a voltar com mais força e traz um produto argentino mais competitivo para o mercado internacional. Então eu acho que a Argentina, né, de novo, é fator fundamental. Para mim é o que mais explica esse momento negativo para Chicago, para prêmios no Brasil, e realmente impedindo que preço melhore nesse momento. Mas respondendo diretamente a pergunta com relação ao clima, realmente a gente teve um clima mais seco na última semana. Essa próxima semana, de novo, vai ser de pouca umidade na zona núcleo. Mas um pouquinho mais à frente, já de 8 a 14 dias, a gente já tem um retorno da umidade. O mapa para fevereiro, de uma forma geral, Carla, ele não é ruim, tá? Ele está trazendo chuvas mais ou menos dentro da média. Certo. Mas o mapa para março, ele está um pouquinho mais seco. Obviamente, esses mapas podem mudar, né?
Só que assim, eu acho que uma semana, 2 semanas de clima seco não são suficientes para mudar a cara da safra argentina. A gente precisa de mais, a gente precisa de uma continuidade do clima seco, como a gente teve no Brasil, 4, 5, 6 semanas, ou vamos lá, um mês pelo menos. Então, assim, obviamente que existe alguma preocupação, mas até o momento, o fato é que a gente não pode falar que a Argentina tem problemas. A Argentina não tem problemas. A Argentina, nesse momento, fora, obviamente, algumas micro-regiões estaduais, mas isso é normal, né, em toda a gente ter, mas nesse momento a Argentina tem um potencial produtivo cheio, e tudo nos leva a acreditar que se o clima não piorar, né, daqui para frente, a Argentina vai colher de fato uma safra aí de 50 milhões ou um pouco mais ali na frente. Luiz, como é que. Primeiro, o Fernando Henrique Iglesias está te mandando um grande abraço e um abraço a todos também. Obrigada, viu, Fernando? Agora, Luiz, como é que a gente entende nesse momento a oferta como um dos fatores de composição ali dos preços, diante dos outros, principalmente dos técnicos, porque os fundos estão completamente vendidos, estão sustentando essa posição vendida forte, e acaba este sendo um fator de limitação de alguma recuperação dos preços, não? Sim, obviamente que fatores técnicos são fundamentais, né? Mas o que pesa hoje é o fundamento. E o fundamento hoje olha para a oferta, tá? Uhum. A gente não vê grandes problemas com relação à demanda, embora a gente tenha falado de uma demanda chinesa um pouco mais fraca, por crescimento mais fraco, vendas norte-americanas às vezes um pouco abaixo do esperado e tal. Mas o fato é que a gente não vê aqui no Brasil, nesse momento, uma falta de demanda ou uma demanda mais baixa. Pelo contrário, né? Se a gente vê o line-up brasileiro nesse momento, um janeiro muito mais forte que o janeiro de 2023, um fevereiro que nem começou o mês, a gente já está se aproximando do mesmo registro que a gente teve no ano passado e a gente deve passar 7, 8 milhões de toneladas. Quem sabe a gente chega até a 9 em fevereiro, que seria inédito. Então, assim, a demanda não é um problema. Realmente o que está pesando, e aí já respondendo a pergunta também diretamente, é a questão da oferta. A questão da oferta é o que é o principal vetor negativo para Chicago hoje. Como eu falei, a gente está falando de uma produção argentina aí próxima de 50 milhões. Se o Brasil escolher 150, vamos lá, que é um número que boa parte do mercado tem hoje como realidade. A gente está falando entre Brasil e Argentina 200 milhões. Ano passado, esses dois países se colocaram no mercado 180 milhões. Então, essa diferença de 20 milhões de toneladas, querendo ou não, faz diferença, né? Faz diferença porque a demanda internacional, e não só colocando a China, mas o todo, obviamente que a China com maior peso, ela não cresce 20 milhões, ela não vai crescer 20 milhões. Então, ela não vai acompanhar o crescimento da demanda, da oferta, desculpa. Pelo menos esses dois países. Lembrando que na América do Sul a gente ainda tem Paraguai, que deve colher bem, o Uruguai, embora produza pouco, produza 3 milhões, 3 milhões e meio, ele vem de uma quebra também que ele deve se recuperar, produziu praticamente 1 milhão no ano passado, nesse ano deve chegar a 3, 3,5. Então, querendo ou não, a gente vai somando tudo isso e vai aumentando a oferta sul-americana. Então, é a oferta que pesa no mercado hoje. E é a oferta que fez e que faz com que os fundos virem essa mão para o lado vendido, digamos assim, né? E Sim. estejam mais vendidos no momento. Obviamente que existem alguns fatores técnicos, tanto que Chicago bateu nos $12 agora recentemente, está tentando segurar, né? O fundo dele na posição março, olhando um pouquinho mais para longe, para trás, né? Mais para longe para trás, é 11,60 por aí. Então quer dizer que ele pode chegar nesse patamar, mas ele está tentando encontrar alguma sustentação nesses $12. Mas, como eu falei, a questão da oferta é o que pesa no mercado hoje, principalmente pela tendência de recuperação da Argentina. Agora, se a gente começar a ver problemas climáticos que levem a dúvidas com relação ao potencial produtivo argentino, ou até mesmo a corte, seja pela Bolsa de Cereais, de Rosário, de Buenos Aires, o Minagre, ou enfim, qualquer um órgão mais importante na Argentina, a gente pode começar a ver Chicago ganhando força. Mas sem problema na Argentina, um problema mais importante, eu acho difícil a gente ver Chicago aí ganhando fôlego e apontando para cima aí de uma forma um pouco mais tendenciosa, digamos assim. Luiz, aqui o pessoal da família Burgel que nos acompanha no Bom Dia Agro, eles dizem assim: bom dia, aqui em Cidrolândia, Mato Grosso do Sul, clima instável, medo de vender muita soja. Isso é
uma constante entre os produtores nessa safra aqui no Brasil, né? Com todas essas informações que você acabou de trazer e respostas que ainda precisam chegar ao mercado para a gente entender Chicago, que dá sinais nesse momento, que não vai trazer uma recuperação muito efetiva. As margens estão extremamente achatadas aqui no Brasil, os produtores estão estrangulados e está muito difícil realmente definir uma estratégia para avançar com os negócios. Como é que você está avaliando esse momento e principalmente esse momento para o produtor, Luiz? É um momento muito delicado, né, Carla? Ano passado a gente já teve um movimento muito acentuado de preços durante a colheita, né? Preços caíram muito ano passado, principalmente em abril, maio, aí a gente teve realmente um fundo de preço que há muito tempo a gente não via, 50, 60 reais abaixo do que a gente estava vendo Sim. em tempos anteriores. E nesse ano a gente está repetindo de alguma forma o quadro, né? Então, de fato, a gente está com uma margem muito mais apertada. A gente lembra que a gente, de alguma forma, teve queda de custo nessa temporada, né? A gente teve fertilizantes, principalmente, né, num nível um pouquinho melhor, mas com preços um pouco mais atrativos, não apertando tanto a conta do produtor. Só que o problema é que os preços também estão caindo juntos, né? E nesse momento tem várias localidades do Brasil que a gente está com margem negativa, infelizmente. É uma realidade isso. E é claro que isso ajuda a travar muito a comercialização. Ninguém quer vender com margem negativa, né? Então é um momento muito delicado. A gente não está vendo, infelizmente, nenhum grande fator positivo para mudar esse ambiente, pelo menos até abril, maio, né? O produtor pode falar assim, não, mas tem o relatório lá de área plantada dos Estados Unidos em março. Quem sabe os Estados Unidos plantam um pouco menos que o ano passado. Eu acho muito difícil o produtor apostar nisso. Sim. O ponto é que o produtor tem que parar de apostar tanto. Ele tem que olhar para o mercado e sim. ver que o mercado está desfavorável para ele e, diante disso, agir. Ou seja, não aposta tanto, não especula tanto. Excelente. Sim. Ele tem que baixar a régua dele com relação à margem, infelizmente. Ele tem que deixar para trás aquelas margens de 50, 70, enfim, margens mais altas que ele vendeu durante um bom tempo, nos últimos anos, né? Pelo menos até 2022, ele estava com uma margem crescente, margens elevadas aí de 2 dígitos em praticamente todo o país. Ele tem que esquecer um pouco aquela margem elevada e trabalhar com uma margem um pouco menor. Então, eu acho que quando ele olhar para o mercado, ver que o mercado está desfavorável para ele e o mercado daqui a pouco dá uma subida, sei lá, sobe R$ 3, R$ 5 na sua região, eu acho que o produtor tem que aproveitar. Obviamente que o produtor descapitalizado vai ter que vender mais agora durante a colheita, né, onde os preços costumam estar mais pressionados, e é uma tendência. Ele não tem muito como fugir disso. Daqui a pouco ele pode fazer uma venda de físico, fazer alguma coisa no mercado futuro, né, com as ferramentas que o mercado oferece. E o produtor capitalizado vai tentar esperar por um momento um pouquinho melhor, mas também ele não pode ficar especulando tanto. Então, é um momento muito delicado, realmente, né? Mas o produtor ainda tem que olhar com carinho para o mercado aí e aproveitar as oportunidades que o mercado oferece. Seja via Chicago, seja via câmbio. Esses dias o câmbio estava próximo de R$ 5 de novo. Há quanto tempo a gente não viu o câmbio a 5? Sim. Isso ajudou o preço brasileiro. Querendo ou não, deu algum fôlego. A gente teve preços aí R$ 2, R$ 3 a mais em algumas regiões. E são momentos como esse que o produtor tem que aproveitar, entendendo que o mercado ele é muito mais complicado que há alguns anos e que a margem dele naturalmente tende a ser mais apertada nesse ano. Então, ele tem que esquecer aqueles dos 180, R$ 200 que a gente já ouviu falar em algum momento no mercado brasileiro, porque a gente está com outra configuração de mercado, outra cara de mercado, e infelizmente é uma cara muito pior o produtor com preços mais baixos nesse momento. Luiz, apesar desse quadro, você enxerga que em algum momento nós vamos ter o mercado brasileiro se descolando de Chicago para refletir um pouco mais da nossa realidade aqui, da nossa oferta um pouco mais enxuta? Eu vejo o Márcio Davi, por exemplo, mandar aqui para nós assim: manipulação descarada do preço da soja. Aqui no Rio Grande do Sul já está faltando chuva também. Não tem super safra em lugar nenhum e ele acredita que a safra não passe de 120 milhões de toneladas. Mesmo que a gente alcance uma realidade como essa, não dá para olhar só para esse ponto, né, Luiz? Mas se a safra for 120 milhões, aí a gente vai estar falando de um cenário diferente. Aí a gente vai estar falando de safra sul-americana menor, né? Eu acho que até uns 140, Carla, 145, 140, vamos lá, 140 talvez como fundo. O mercado não deve ganhar muito fôlego. Eu acho que só uma safra abaixo disso no Brasil, se de fato a colheita nos revelar, uma safra abaixo de 140, que o mercado pode ganhar alguma atração e apontar para cima.
tá? Porque daí a gente vai começar a falar, obviamente, né, se a Argentina colher cheio, de uma safra já duvidosa com relação ao tamanho de safra sul-americana, Sim. né? Agora, se a Argentina também perder, aí, bom, aí a gente vai falar antes disso, né? Mas o ponto é que eu acho que sim, a gente vai ter espaço para preços mais altos no Brasil, e aí pode se descolar de Chicago no segundo semestre. Porque de fato a gente tem problemas, isso ninguém está negando, né? O grande ponto é o tamanho do problema. Tem gente falando um problema menor, gente falando um problema maior, mas todo mundo está falando que existe problemas no Brasil. E eu acho que essa restrição de oferta, né, ou pelo menos uma oferta menor que a gente vai ter no Brasil nesse ano, ela vai pesar lá na frente, ela vai pesar lá no segundo semestre, e aí a gente pode ter qualquer ambiente para Chicago que o prêmio brasileiro, eu entendo que de alguma forma tende a compensar algum ambiente mais negativo. Então, eu acho que pode haver um descolamento, né? Vamos trabalhar com a hipótese de Chicago estar até mais baixo lá na frente. É uma possibilidade. Eu acho que o prêmio aqui internamente vai compensar e a gente vai ter preços um pouco melhores lá no segundo semestre, tá? Porque, querendo ou não, é lá que a corda aperta, né? Porque, de fato, a gente tem menos oferta disponível nesse ano no Brasil com relação ao ano passado. E a gente vai descobrir isso agora durante a colheita, né? Se vai ser um pouco menos ou um pouco mais do que a gente está imaginando. Então, eu acho que sim, respondendo diretamente, sim, lá no segundo semestre, a gente deve ver o mercado se descolando um pouquinho de Chicago, prêmios mais fortes no Brasil, e obviamente, né, se o câmbio não tiver derretido, a gente vai ter um ambiente um pouquinho melhor para preço aqui no mercado brasileiro. Então, eu acho que há uma possibilidade, sim, da gente ver um mercado um pouco mais favorável lá no segundo semestre, quando de fato a oferta for mais restrita aqui em termos nacionais. Luiz, olha que pergunta boa a do Fernando Ehlers. O que poderia acontecer se a safra brasileira fosse normal? Se nós tivéssemos colhido as 160 e poucas milhões de toneladas que estavam previstas inicialmente, como é que você imagina que os preços estariam se comportando nesse momento? Na casa de 11 dólares, um pouco mais que isso? Pergunta boa essa, hein, Luiz? Eu acho que sim, eu acho que a gente deveria estar nos 11 ou até um pouco menos. Sim. Realmente seria uma oferta ainda maior na América do Sul. E não tem como Chicago segurar, não adianta. A verdade é que ele é um ser superior, digamos assim, né? Porque o mercado são milhares e milhares Sim. de players, cada um com a sua, com seu interesse, né? Vários compradores, vários vendedores, vários intermediários, vários especuladores. E, no fim das contas, essa coletividade, né, passa por cima de qualquer opinião pessoal, né? Ah, não, porque estão manipulando o mercado. Ninguém tem força para manipular o mercado, pessoal. O mercado, uma hora ele descobre a realidade, uma hora ele se ajusta frente a isso. Então, essa coletividade é o que traz esse movimento fantástico que o mercado faz, né? Infelizmente, no momento, o mercado está entendendo que esse aumento de oferta traz um ambiente mais tranquilo para o comprador. Por que o comprador vai sair correndo nesse momento se a gente vai ter mais soja disponível na América do Sul? E se ali na frente os Estados Unidos vai plantar e pode ser que ele colha mais do que no ano passado? Sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que entender, né? O mercado ele é superior a qualquer opinião pessoal nesse sentido. Se a gente tivesse uma safra brasileira cheia, a gente estaria com Chicago muito mais baixo, a gente estaria com preços mais pressionados no país, com um prêmio mais pressionado. Então, de alguma forma, né, se a gente olhar para preço nesse sentido, ainda bem que a gente não teve uma safra tão grande, né? Obviamente que não é bom a gente trabalhar com perdas, mas nesse sentido, de alguma forma, ajuda o produtor, né? Então, sim, a gente teria, no meu entendimento, preços ainda mais baixos, tanto via Chicago como via prêmio aqui regional. Luiz, e você falou, né? O produtor precisa ver que o mercado está desfavorável e precisa agir. Essa acho que é uma frase que marca muito bem a sua entrevista, e o objetivo que você tem de mostrar que não dá para lutar. Você acabou de dizer, o mercado é quase que um ser superior, é verdade. Como é que a gente tem que entender isso da perspectiva educacional? As safras vêm com uma proposta de trazer essas respostas para o produtor dessa necessidade de passar por esse mercado de forma estratégica, né? Exato, né, Carla? O que a gente faz? Nós somos uma consultoria, né? Estamos há muito tempo no mercado, aí 50 anos no mercado, e a gente tenta trazer informações que ajudem o produtor, né? Eu sei que o Notícias Agrícolas também faz isso como, né, um portal jornalístico, né? A gente tenta trazer essas informações para ajudar o produtor a tomar decisão.
né, para passar por momentos como esse, porque, vamos lá, num mercado que o preço só sobe, é mais fácil o produtor acertar. É só ele Claro. segurar a soja que ele vai acertar, quase que sempre. E vinha sendo assim em alguns momentos. Só que agora o mercado mudou. Desde 2023 o mercado mudou, a gente tem outro ambiente e é um mercado mais desafiador. Então a Safras está aí para ajudar ele nesse sentido, trazendo informações, sentando junto com ele, né, montando a estratégia junto com ele. Né? A gente tem, enfim, a gente pode falar, a gente tem clientes aí que a gente, de alguma forma, mostrou para ele, né, para eles, no fim do ano passado, ali por setembro, antes de começar ainda o plantio no Brasil, que se a gente tivesse um ambiente favorável aqui de clima na América do Sul como um todo, né, não só no Brasil, mas a possibilidade da Argentina colher bastante e tal, a gente teria aumento de oferta, isso ia pressionar preço e que o risco era muito grande. Ele se mexeu e acabou vendendo mais do que ele vendia normalmente. Hoje ele já está 60%, 70% vendido, né? Com preços lá de último trimestre de 2023, preços bem melhores do que hoje. Então é isso, a gente está aqui nesse sentido, para tentar trazer né, informações e sentar junto com o produtor, enfim, com os players do mercado, para montar a estratégia diante dos cenários que o mercado nos oferece. Esses cenários vão mudando ao longo do tempo e é muita informação, né? É difícil o produtor plantar, cuidar da lavoura, colher, sentar na frente do computador ao mesmo tempo né, e fazer as decisões, aí, tomar as decisões com um monte de informação que o mercado traz. Então, a nossa ideia, né, o nosso serviço é de gerir essas informações de uma forma mais fácil para o produtor aí, para os players do mercado tomarem a sua decisão baseada aí na realidade, nos cenários do mercado que a gente enxerga. Luiz, para quem quiser saber mais, portanto, sobre esse curso, www.safras.com.br, né? A gente tem lá cursos, a gente tem palestras, a gente tem a plataforma de safras, a gente tem a consultoria, a gente tem vários serviços aí que podem ajudar o produtor, né? Principalmente nessa parte de curso, aí o produtor quer se aprofundar um pouquinho mais com relação ao mercado de soja, entra lá no nosso site, conhece os nossos serviços lá, certamente eu acho que tem algum serviço que pode ajudar bastante ele. é isso mesmo. Luiz, quero muito te agradecer pela companhia e principalmente por conversar aqui com a nossa audiência, responder essas perguntas, isso é muito importante, isso vai criando essa conexão, né, essa confiança com os produtores para eles entenderem essas boas estratégias que estão aí no horizonte. Obrigada mais uma vez, já te espero para uma próxima. Até mais, boa semana, meu amigo. Obrigado, Carlos. Um abraço. Até a próxima. Boa semana. Obrigada, para você também. Um abraço. Senhoras e senhores, conosco Luiz Fernando Gutierrez, analista das safras e mercado, te trazendo respostas sobre o que estamos vivendo nesse momento. A soja para Chicago não dá grandes sinais de recuperação, não mostra aí grandes horizontes de preços muito distantes do que esses que estamos observando nesse momento. Todavia, o Luiz faz um alerta importante, o produtor precisa agir, né? O produtor precisa ter o entendimento de que não dá para brigar, não dá para espernear contra o mercado. O mercado vai funcionar dessa forma e, como o Luiz falou, a gente tem uma dimensão que não dá para manipular. Então, assim, é ter o entendimento, fazer as suas estratégias, garantir que você possa, pelo menos, mitigar os efeitos desse momento de pressão tão agressiva. Bom, depois dessas informações ricas do Luiz Fernando Gutierrez, vamos ao Fala Produtor desta segunda-feira. Bom dia, portanto, para nossa audiência, para Marcos Barreto, eu não consigo, acho que é Jorge Lima, né? O primeiro bom dia aqui de hoje. Hora de planejar a compra de fertilizantes com garantia de origem. Excelente orientação, Marcos, obrigada. Bom dia para Ana Cláudia Nascimento. Bom dia, Ana. Boa semana. Aqui muitas dúvidas sobre o desconto de umidade praticado pelas empresas. É um espinho no pé do mercado brasileiro de soja, essa questão da umidade e dos descontos e da classificação. Ana, o que eu posso te dizer? Ministério da Agricultura, CNA, ProSoja e uma série de outras instituições estão alinhadas discutindo esse assunto. Fato que é verdade, faz bastante tempo, faz alguns anos, faz algumas safras, mas te digo que esse é um assunto que está na pauta, né? E a classificação e os descontos são algo que realmente precisam ser revistos. Obrigada pelo seu posicionamento. Bom dia para o Davi Stadler, para o Júlio César Santos, que teve a sua resposta já veio, né, sobre o mercado da soja. Bom dia para o Rafael Mendes, para o José Herbert, ótima semana para o senhor também, obrigada. Bom dia para a dona Eliana, para o Mário Gonçalves, para o Antônio Fernando da Silva,
Para dona Neuza, pro Márcio Eno, pro Jonathan Freitas, pro Eduardo Manini. O Márcio Davi diz, cirúrgico o Luiz Fernando Gutierrez, e de fato, as análises do Luiz são sempre muito lúcidas, objetivas e diretas, viu, Davi? E ele traz uma perspectiva muito racional do mercado, isso é importante para todo produtor colocar essa racionalidade nas suas contas. Bom dia pro Diaslen, que também traz uma informação importante. Nós temos 20 empresas de consultoria fazendo estimativa, o que dá uma margem para especulação imensa por conta da diferença, né, de números. Então, obrigada. Bom dia para o Jovial Lima, para Silvia Regina Pereira da Silva, para o pessoal da LSX Agrofert. Então, não se esqueçam de seguir mandando os seus relatos, a sua realidade de safra, a realidade da sua safra. Mande vídeos para nós pelo 19 997670241. O número está aparecendo aqui na sua tela. Por que é importante? Assim a gente consegue deixar a realidade mais clara para todo o Brasil, para todo o mercado da sua região, e, portanto, vamos construindo juntos a realidade da safra brasileira. Mande os seus relatos ou pelo WhatsApp ou pelo Instagram, @Notícias Agrícolas. Tem um time para receber o seu conteúdo lá. Nome, sobrenome, cidade, estado e um pouquinho do que está acontecendo com aquela imagem que você está nos mandando, certo? A você que nos acompanhou pelo Notícias Agrícolas ou pelo canal AgroPlus, obrigada pela sua audiência. Te desejo uma excelente semana. Para quem vai continuar no AgroPlus, vem aí o programa E aí, bora comigo, com o Douglas Alemão. E aqui no Notícias Agrícolas a nossa programação continua ao vivo durante todo o dia para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. A gente se vê amanhã a partir das 8 horas em ponto aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Boa segunda-feira, boa semana, bons negócios para você e até amanhã.